Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. Linda festa, maravilhosa para o nosso Senhor, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador. Irmãos, antes de começar, eu gostaria de dar aqui uma nota de pesar. Eu não queria ser portador de más notícias, mas é necessário a gente estar aqui, principalmente para pedir oração por essa família. Ontem, infelizmente, uma das irmãs da nossa congregação no Gereissati 1, ela faleceu. Ela já vinha há algum tempo lutando contra um câncer, fazendo tratamento, fazendo químio, fazendo rádio, mas foi da vontade do Senhor recolher ela para Ele. E hoje ela descansa nos braços do Pai. Ela já não está aqui, mas ela está com o Senhor. Essa é a nossa fé. E é isso que nos consola. Então, a nota de pesar é que a nossa irmã, a Solange, ela não está mais aqui conosco, ela partiu para o Senhor. Agora pela manhã seria já o enterro, o velório foi durante toda a noite de ontem, toda a madrugada, de ontem para hoje, lá no prédio do Gereissati 1, e agora pela manhã ela estaria sendo enterrada. Então, que estejam orando pela família, que também congregam com a gente a irmã dela, que é a nossa irmã Neide, o sobrinho dela, o nosso irmão Alisson. Então, estejamos orando por toda a família, para que o Senhor traga o conforto e o consolo para essa família que perdeu um ente querido. Que, aliás, não perdeu, porque nós iremos vê-la novamente. Louvado seja o Senhor. Amém? Abram suas Bíblias ao livro de Mateus, capítulo 28. Hoje é comemorado o Dia das Mães. Nós não iremos falar sobre isso. Nós iremos continuar no tema que a gente está tratando no mês, que é sobre evangelização, que é sobre evangelismo. E hoje a gente vai falar sobre a tentação de não evangelizar. Mas, hoje aqui, tem algumas mães que são especiais no meu coração, particularmente. Nós temos aqui, obviamente, a minha linda esposa, que eu não sei nem cadê ela. Acho que ela nem está aqui agora. Nós temos a minha mãe, que está ali, ela é pequenininha, mas está ali. A minha sogra, que também está aqui hoje, a mãe da minha esposa. E uma outra mãe que é especial no meu coração é a Socorro, que é a minha mãe de coração. E uma outra mãe que é especial para mim, mas não está aqui, infelizmente, é a minha avó, a mãe do meu pai. E por que eu estou citando ela em especial sem ela estar aqui? Porque foi através dela que o evangelho chegou na minha família. Foi através da conversão da minha avó que alcançou, primeiramente, as minhas tias, as filhas dela. Depois, alcançou as noras da minha avó, as esposas dos meus tios. Depois, alcançou os filhos da minha avó, o meu pai, os meus tios. E depois foi alcançando os netos. E eu, com o coração duro que sempre tive, fui um dos últimos a me converter. Recebi alguns estudos evangelísticos, não só um, mas 3. E em cada um deles, talvez, aqueles que iam me evangelizando pensavam, agora ele se converte. E nada. Obrigado, meu amor. Mas tudo isso foi por causa da minha avó. Aliás, começou através da minha avó. Só que para ela não foi fácil. Porque quando ela se converte,
toda a casa dela, todos os filhos, todas as filhas, toda a família da gente, ninguém era convertido. Então a minha avó, ela sofreu muita pressão por parte dos meus tios, das minhas tias, né, das noras, dos genros, para que ela deixasse Jesus, para que ela se calasse a respeito de Jesus, para que ela não falasse de Jesus. E eu lembro que naquela época, toda a minha família se afastou da minha avó. Minha avó, a mamãe está louca. Fizeram uma lavagem cerebral na mamãe. Os meus tios, né, o meu pai falavam. Ela agora vai começar a dar dinheiro para pastor. E aí todos começaram a se afastar. E naquele momento a minha avó sofreu a tentação de se calar, de fechar a sua boca e não falar de Jesus, ou até mesmo de voltar atrás para que ela pudesse ter a família de volta, porque afinal de contas, a família se afastou, a família saiu de perto dela. Mas a minha avó perseverou. A minha avó não caiu na tentação de voltar atrás. Ela não caiu na tentação de calar a sua boca, de não falar de Jesus. Porque no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, ela sabia exatamente o que e quem ela havia encontrado. Ela sabia exatamente o que esse Jesus havia feito no seu coração, e ela queria que toda a família partilhasse desse sentimento tão maravilhoso, que é encontrar-se com Jesus, que é conhecê-lo intimamente, de saber quem Ele é, não apenas de ouvir falar, mas de ter uma comunhão íntima com esse Senhor. Que como a gente cantou, né? O olhar tão doce que amou o meu ser. Quem nunca se sentiu olhando para Jesus, como se Ele estivesse olhando dentro dos nossos olhos, e nos sentimos amados por esse Jesus, tocados no fundo da nossa alma por esse Jesus. Quando a dor vem, quando as coisas estão difíceis, quem nunca sentiu que Jesus estava nos abraçando, nos carregando no colo, olhando para os nossos olhos e dizendo o quanto nos ama? E foi isso que ela sentiu. E era isso que ela queria que toda a família sentisse. E para a honra e glória do Senhor, a nossa família foi alcançada. Hoje, tios, tias, genros, noras, netos, na sua grande maioria servem ao Senhor. São servos desse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Tudo porque ela não caiu na tentação de se calar. E é sobre isso que nós iremos falar hoje pela manhã. Não se preocupem, irmãos, eu não vou demorar. Nós ainda temos um café para tomar, amém? E algumas homenagens a serem feitas às mamães aqui hoje. Mas agora é o momento de nós prestarmos atenção na palavra do Senhor. E é por isso que eu convido você a ler Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus, ele está aqui, prestes a ser levado aos céus, a ser assunto aos céus. Ele já havia ressuscitado, aliás, ele já havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Então ele está quase indo para a glória, né, para o céu, e ele reúne os seus discípulos para dar aos seus discípulos as últimas orientações antes que ele fosse.
E essa aqui é a última orientação de Jesus para os seus discípulos. Versículo 19. Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, quem de nós não gosta de ser portador de boas notícias? Eu acredito que todos nós gostamos de levar uma notícia boa para os outros. Todos nós somos esses portadores, ou pelo menos gostamos de ser. E aí, o que é o Evangelho? O que significa Evangelho? Não o que é, mas o que significa o Evangelho. O que é? O Evangelho é as boas novas, ou as boas notícias. E se nós gostamos de ser portador de boas notícias, e de fato nós gostamos, a pergunta óbvia é: por que é que nós, sendo pessoas que gostam de ser portadores de boas notícias, e o Evangelho são essas boas notícias, por que é que a gente se cala? Por que é que nós não pregamos esse Evangelho, não falamos esse Evangelho? Qual é o motivo que faz com que a gente se cale diante dessa palavra, dessa notícia tão maravilhosa? E a resposta é: porque nós somos tentados a isso. O Evangelho, como nós acabamos de ler, é um mandamento. Jesus, ele não está aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte: olha, todo mundo aqui tem seus afazeres, amém? Amém? Então, quando você tiver um tempo, pregue o Evangelho. É isso que ele está dizendo? Não. E o que ele está falando? Ide e pregai. O Evangelho, a pregação do Evangelho, não é uma opção, é um mandamento. E se é um mandamento, nós somos responsáveis em cumprir esse mandamento. Agora preste atenção: como todo mandamento, nós somos tentados a não cumpri-lo. Amém? Jesus diz: olha, não mintais, não falarás falso testemunho, mas nós somos tentados a mentir, não somos? Sim ou não? Porque é um mandamento. E todo mandamento há uma tentação para que ele não seja cumprido. E o Evangelho não é diferente. Essas boas novas que Jesus nos deu a comissão, né, nos deu essa missão de fazer, que é um mandamento, nós somos tentados a não cumpri-lo. Agora a pergunta é o seguinte: como é que isso acontece? Ou melhor, por que isso acontece? Nós vamos tratar aqui de 3 perguntinhas, ou pelo menos tentar responder 3 perguntas sobre essa questão da tentação de não evangelizar. A primeira pergunta é essa: por que nós somos tentados? Qual o motivo que a gente é tentado? A segunda pergunta é: como a gente é tentado? E a terceira é: quais são as causas dessa tentação? É isso que a gente vai trabalhar hoje de manhã. Então vamos começar, sem mais delongas. Por que é que nós somos tentados a não evangelizar? Muito simples. Nós somos tentados a não evangelizar para que a gente não cumpra a vontade de Deus. Pergunta rápida: nós temos um inimigo? Nós temos um inimigo?
E o que mais esse inimigo quer que a gente faça? Esse inimigo quer que a gente não faça a vontade de Deus. Lembre-se da tentação no Éden. Qual era a vontade de Deus no Éden? Para Adão e Eva, qual era? Qual foi o mandamento que Deus deu a Adão e Eva, irmãos? Que ele não comesse do fruto. Então a vontade de Deus é que eles não comessem. O que a serpente fez? Fez o contrário. Porque o nosso inimigo, ele vai tentar fazer com que a gente não cumpra esse propósito. Não cumpra essa vontade de Deus nas nossas vidas. E a gente viu que o evangelho para nós é a nossa missão. É aquilo para o qual a gente foi chamado para fazer, ou melhor, que a gente foi criado para fazer. Quando nós nascemos de novo, Deus, em Cristo Jesus, Ele nos chama e nos envia para que a gente possa pregar esse evangelho a outros. Olhe só, Deus tem abençoado a sua vida? Deus te salvou? Deus te perdoou? E você só quer isso para você? Você não quer que outras pessoas compartilhem daquilo que Deus fez na sua vida? Então abra a boca e propague as maravilhas daquilo que Deus fez na sua vida. Para que aquilo que Deus fez em você, Ele faça em outros. Olhe só, meus irmãos, eu quero que você, por favor, abra lá em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para que as pessoas possam crer, elas precisam ouvir, mas elas só vão ouvir se nós falarmos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o nosso inimigo, que é o diabo, Satanás, ele quer que a gente não faça a vontade de Deus. No que diz respeito à pregação, é a mesma coisa. Deus, em Jesus aqui, em Mateus 28, 19, ele disse: ide e pregai. A vontade de Deus é que a gente pregue, mas ele vai fazer de tudo para que a gente não cumpra isso, para que a gente não cumpra essa missão. E aí eu lembro aqui de Jonas. Você lembra da história de Jonas? A história de Jonas é basicamente o seguinte: Deus manda ele pregar na cidade de Nínive. Aí é como se ele fizesse assim, ó: Senhor, e aonde é Nínive? Aí Deus disse: Nínive é para lá. Aí ele foi para onde? Para cá. Porque ele não queria ir para Nínive. Obviamente tem todo um contexto que faz com que ele não quisesse ir para lá. Mas o fato é que Jonas, ele estava sendo tentado a não pregar. Ou melhor, estava sendo tentado a não cumprir a vontade de Deus. E de fato, ele não só foi tentado, como ele caiu nessa tentação. Nínive era para um lado, ele foi para o outro.
Com a gente não é diferente, irmãos. Nós somos tentados a não pregar esse evangelho. E isso acontece para que a gente não faça a vontade de Deus, para que a gente deixe de cumprir essa missão que é nossa. É nossa responsabilidade pregar esse evangelho. Nós estamos falando sobre isso durante todo o mês de maio e continuaremos até o final dele. E ainda continuaremos depois, em pequenos grupos, em cultos de doutrina, sempre falando e lembrando que nós precisamos pregar esse evangelho, porque pesa sobre nós essa responsabilidade. A igreja aqui da colônia ouviu na semana passada, o apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho, porque pesa sobre nós a responsabilidade de anunciarmos esse evangelho de Deus, que são boas novas, e nós precisamos ser portadores dessas boas novas, para que outros experimentem a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. Deus nos deu graça e nos deu a responsabilidade de compartilhar essa graça com aqueles que ainda não a têm. Por isso, nós não podemos cair na tentação de nos calarmos. A segunda pergunta é: como é que essa tentação acontece? Ela acontece porque nós somos tentados a não cumprir o propósito de Deus, a não cumprir a vontade de Deus. Mas como é que isso acontece? Como é que essas tentações acontecem? Primeiro, nós somos tentados pela nossa timidez e vergonha. É interessante que a gente, como ser humano, a gente tem muito medo da rejeição. Não é verdade? Todos nós temos esse medo de sermos rejeitados, das pessoas não quererem a gente ou nos desprezar. Foi lido aqui na exortação de ceia a respeito: pode uma mãe abandonar um filho que ela está amamentando? Imagine uma mãe desprezar o próprio filho. Isso é algo muito difícil de se pensar, não é? Um marido que é abandonado pela esposa, uma esposa que é abandonada pelo marido. Nós temos muito medo da rejeição. E nós, no que diz respeito à pregação do evangelho, nós também temos essa tentação. Porque para nós, a gente tem medo de ser rejeitado ao pregar o evangelho. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando alguém rejeita a pregação, não é a nós que ele está rejeitando, mas a mensagem que a gente está pregando. A rejeição não é contra a gente. A rejeição é contra a mensagem que a gente está levando. Eu lembro agora, por exemplo, na história de Israel, antes de haverem reis, haviam juízes. Amém? Vocês lembram da história de Israel, né? Começa em Abraão, Isaac, Jacó, aí as 12 tribos, eles vão para o Egito com José. Depois que eles estão no Egito, eles passam 400 anos lá e são libertos em Moisés. Aí depois que Moisés morre, Josué assume. E depois que Josué morre, começa o período dos juízes. O último juiz foi Samuel. E aí, quando Samuel era o juiz daquele povo, o povo pede uma coisa: o que é? Um rei. Aí Samuel ficou triste, porque ele era o juiz, e a responsabilidade do juiz era cuidar do povo, mas o povo pediu um rei. Aí Samuel ficou triste, por quê? Porque ele sentiu-se desprezado. E aí ele foi orar a Deus, aí Deus disse: Samuel, não é a ti que o povo está rejeitando, é a mim. A rejeição não é a ti, Samuel.
O povo está rejeitando a mim como rei e não a ti. Então nós temos esse medo de sermos rejeitados, e essa tentação cai justamente em nós nisso. A gente não quer falar porque a gente não quer ser rejeitado. E aí, novamente, eu lembro aqui da minha avó, que foi rejeitada por toda a família, mas ela não caiu na tentação, ela perseverou. E hoje eu posso estar aqui pregando para vocês com a certeza de que eu sou um fruto da perseverança e das orações da minha avó também. Eu fico imaginando, né, se a minha avó, eu sei que Deus age de várias maneiras, mas às vezes eu fico pensando, será que o evangelho teria chegado até mim? Será que eu estaria aqui hoje falando para vocês? Será que eu não teria ido do mundo mais para lá, porque eu estava atolado até o pescoço no pecado? Então, meus irmãos, nós não podemos cair na tentação de achar que seremos rejeitados pela pregação do evangelho, ou nos envergonharmos de pregar esse evangelho. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10:15, que ele, aliás, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do evangelho, ela não pode de maneira nenhuma ser vergonha para nós. Pelo contrário, a mensagem do evangelho, ela precisa ser para nós um motivo de alegria. Compartilhar essas boas novas precisa ser motivo de alegria. Nós precisamos nos alegrar por estarmos nesse serviço. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 10 de Romanos, ele vai citar no Antigo Testamento dois textos, um em Naum e o outro em Isaías. E eu gostaria que você abrisse em Isaías, capítulo 52. Paulo cita isso aqui em Romanos 10:15. E ele está citando Naum e o profeta Isaías. E aí a gente vai ler aqui em Isaías 52 o seguinte. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, no versículo 7. Ele diz o seguinte: como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e anunciam coisas boas, que proclamam salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Meu irmão, isso aqui é muito maravilhoso. Como são formosos, como são belos os pés daqueles que anunciam. Olha o que ele diz que ele anuncia as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam salvação e acima de tudo dizem, o nosso Senhor reina. Essa não pode ser uma mensagem de vergonha. Essa é uma mensagem de alegria. O nosso Deus está no céu e Ele comanda todas as coisas no céu e na terra, porque o reino dele chegou. Essa mensagem não pode nos envergonhar. Não podemos cair na tentação da timidez e da vergonha de pregar o evangelho. Uma outra tentação que acontece conosco
É a questão da falta de preparo. E deixa eu explicar isso aqui, porque, obviamente, quando a gente se converte, a gente não sabe falar de Jesus. Não sabe. Isso é verdade. Mas a tentação não está em não saber falar de Jesus. A tentação está em eu não querer aprender, me preparar para não falar de Jesus. Porque acaba que a gente diz o seguinte: eu não sei falar de Jesus. Aí a gente até diz assim, né? Eu não tenho o dom de falar de Jesus. Mas quem disse que evangelizar é um dom? O evangelismo, como a gente acabou de ver, é um mandamento. Obviamente tem pessoas que têm mais articulação na hora de se comunicar. Esse é o dom, a articulação. O dom não é a evangelização. E aí, por ser uma pessoa mais comunicativa, mais articulada, ela acaba tendo mais facilidade na evangelização. Mas a evangelização é um dom. E nós precisamos nos preparar, porque a gente fica muito acomodado. É muito fácil vivermos a nossa vida cristã daqui para casa, de casa para aqui. E a gente não abre a nossa boca para falar desse Jesus que vive e reina, que nos perdoou e nos salvou. Com a desculpa de que a gente não sabe evangelizar. E talvez, alguns que aqui se encontrem, talvez realmente nem saibam. Mas não caia na tentação de não procurar se preparar para isso. A evangelização é necessária. E nós precisamos nos preparar para ela. Amém? Você quer se preparar para falar de Jesus? Louvado seja Deus. Não caia na tentação de não querer essa preparação. Ah, irmão, eu não sei falar. Ok, vem aqui que a gente te ensina. Vem aqui que a gente te orienta. Que a gente te dá, como a gente diz, né, o caminho das pedras. Para que você possa falar de Jesus. Para que você possa evangelizar aonde você estiver. Uma outra maneira, que aí entra nisso que a gente estava falando, né? Porque é muito cômodo ficar somente aqui, vir para o culto e ir embora. E aí a gente acaba caindo na nossa zona de conforto. Ficando acomodado e preguiçoso no que diz respeito a pregar o evangelho. Meu irmão, a gente não tem preguiça para tanta coisa, mas quando se trata de falar o evangelho, de pregar o evangelho, que hora vai ser a evangelização? Ixi, o sol está muito quente. Quantas vezes tu andou no sol quente? Para ir no shopping. Para ir não sei para onde. Ou simplesmente só para bater perna. Como diziam os antigos. Né? Nós não podemos cair na tentação de nos acomodar no que diz respeito à pregação do evangelho. Não caia nesse comodismo. E eu estou dizendo isso, irmãos, não caia nesse comodismo, mas eu sei que nós, no que diz respeito à igreja, nós já estamos acomodados. Nós precisamos ser saculejados. E dizer como Paulo disse lá aos Efésios: acorda, desperta, tu que dormes. Levanta, abre a boca, anuncia essa salvação, essa paz, esse reino de Deus, porque Deus já reina. Mas há muitas pessoas que não sabem disso, que vivem as suas vidas como se Deus não reinasse, mas Ele reina. E nós precisamos dizer isso: Deus reina, e Ele vai reinar na sua vida, quando a gente abrir a boca e anunciar esse reino. Não caia na tentação da acomodação. A última maneira aqui
que a gente é tentado para não evangelizar é a falta de tempo. Mas eu não tenho tempo de evangelizar. E aí, meus irmãos, essa é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. E ela é mentira que a gente não tem tempo por dois motivos. O primeiro é que a falta de tempo, ela não é verdade, pois quando a gente quer alguma coisa, a gente encontra tempo para fazer. Ou eu estou mentindo ou eu estou errado. Quando a gente realmente quer fazer uma coisa, a gente não diz assim, eu estou sem tempo. Porque a maioria de nós aqui poderia dizer o seguinte: a minha semana é preenchida da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Qualquer um de nós poderia dizer isso: eu não tenho tempo. Mas você vai no shopping. Como que tu vai no shopping se tu não tem tempo? Como que tu joga futebol se tu não tem tempo? Porque quando a gente quer fazer uma coisa, a gente encontra tempo para fazer. Então, quando a gente diz que não tem tempo, é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. A segunda coisa aqui que eu estou dizendo que é mentira, quando a gente diz que não tem tempo, é porque a evangelização, a gente não precisa parar as nossas coisas para evangelizar. Nós precisamos evangelizar enquanto a gente faz nossas coisas. Então não existe essa de desculpa. Você gosta de dar uma voltinha na praça? Sim ou não? Enquanto você dá uma voltinha na praça, você pode conhecer alguém, conversar com alguém e evangelizar esse alguém. Enquanto, por exemplo, você senta na calçada e vai conversar com seu vizinho, você evangeliza o seu vizinho. Enquanto você está no seu trabalho e você está no horário lá do almoço e você senta com seus colegas para almoçar, evangelize. Você não precisa parar suas coisas para evangelizar. Você pode evangelizar enquanto você faz as suas coisas. Porque no texto que nós lemos de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus nos disse isso: olha, quando você tiver um tempo, evangelize. Jesus disse: ide e evangelize. Então dizer que não tem tempo para evangelizar é uma desculpa que nós encontramos, uma mentira que a gente conta para si mesmo, para descumprir esse mandamento. Porque verdadeiramente, não é tempo que nos falta, o que nos falta é vontade. É isso que está faltando para a gente, no que diz respeito à evangelização. E por último, quais são as causas dessa tentação? O que nos causa essa tentação? E são duas. A primeira é o inimigo. O diabo nos tenta de todas as formas. Mas eu queria citar pelo menos duas maneiras que o diabo nos tenta para a gente não evangelizar. A primeira é o seguinte: você já evangelizou alguém e essa pessoa não se converteu? Sim ou não? Sim. Isso te desanimou? Sim. Essa é uma das maneiras que ele encontra para fazer a gente não evangelizar. Quando a gente evangeliza alguém e esse alguém não se converte. Mas aí eu lembrei que aqui em Mateus, capítulo 13, lá no versículo 19, Jesus conta a parábola do semeador. Aí você lembra da parábola do semeador? A semente, ela cai em quantos solos? E aí um desses solos,
ele diz: olha, é porque ela caiu ali entre os espinhos, ela foi sufocada. A outra, ele diz: veio o inimigo e tirou a semente. Então, meus irmãos, acontece que quando a gente evangeliza, pode acontecer do inimigo tirar essa semente. Mas olha só, por que Jesus está contando aqui a parábola do semeador? Porque um semeador, que ele vai plantar um campo, se aquele campo não der nada, ele desiste. Não! Porque é a vida dele aquilo ali, não é? E se é a vida, nada que possa acontecer, nem chuva que não tem, nem uma semente que não germina, vai fazer ele desistir. Ele continua. O inimigo vai nos tentar sim, quando as pessoas não se converterem. Talvez você até ache o seguinte: será que sou eu? Será que é porque eu não sei evangelizar? Será que é porque eu não estou pregando direito? Não é. Não caia na tentação de fechar a sua boca quando alguém não se converter. Continue, porque os campos estão prontos. Nós só precisamos lançar as sementes. Os corações são preparados pelo próprio Deus, mas quem lança a semente somos nós. E nós não podemos nos calar em relação a isso. A segunda maneira que ele nos tenta é uma maneira mais diretamente para nós. Talvez ele possa, em nossos ouvidos, dizer o seguinte: você não é digno de pregar essa mensagem. Você pecou, você é um pecador. E se você evangelizar, você será um hipócrita. E isso pesa em nosso coração. E somos tentados a não evangelizar por nos achar indignos. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque o Senhor já te chamou. E quem te dignifica não é Satanás, é o Senhor. E Ele nos colocou essa mensagem em nossa responsabilidade. E se Ele fez isso, é porque a gente pode evangelizar. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvidos a Satanás. E a segunda maneira, aliás, a segunda causa, a primeira é o inimigo, a segunda somos nós. E somos nós em que sentido? No sentido de que nós só somos tentados porque a gente é pecador. Porque a nossa natureza é falha. Se a nossa natureza não fosse inclinada muitas vezes a pecar, não seria tentação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Um viciado, ele só é tentado porque ele é viciado. Se ele não fosse, não seria tentação. A nossa natureza é inclinada ao pecado. E é por isso que a gente é tentado, porque a gente é assim. Só que o Senhor nos lavou e nos remiu. E você sabe o que isso significa? Significa dizer que nós podemos dizer não às tentações. É verdade, somos inclinados por causa da nossa natureza, mas nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E nós podemos, pela força que há em Jesus, resistir a essa tentação.
Vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje? Tom, me ajuda. Amém. A tentação de não evangelizar. Primeiro, por que somos tentados a não evangelizar? Para que não façamos a vontade de Deus e para que deixamos de cumprir a nossa missão. 2. Como somos tentados a não evangelizar? Pela timidez e vergonha, pela falta de preparo e a não busca pelo preparo, pela acomodação e pela preguiça e pela falta de tempo. E terceiro, quais são as causas dessa tentação? O inimigo e nós mesmos. Mas, meu irmão, para concluir, é verdade que o evangelismo é um mandamento. E sendo um mandamento, nós seremos tentados a não cumprir esse mandamento. Mas assim como os outros mandamentos, Deus nos fortalece e nos prepara para cumprir esses mandamentos. E é verdade também em relação à evangelização. Para finalizar, eu queria que você abrisse comigo em 1 João capítulo 4, versículo 1. Sim, é verdade, somos tentados. Mas é verdade também que o Senhor nos ajudará a cumprir os mandamentos dele. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. João, quando escreve isso aqui, ele está escrevendo para que a gente possa vencer os falsos profetas. Mas essa afirmação de João, ela serve para qualquer situação da nossa vida. Principalmente no que a gente está falando aqui sobre evangelizar, sobre não cumprir o mandamento de evangelizar, sobre não cair na tentação de não evangelizar. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós. E se ele está em nós, meu irmão, nada pode nos deter. Não há tentação que nos cale. Por isso, em nome de Jesus, não caia na tentação de não evangelizar. Fale. Eu creio que muitos de nós temos famílias que ainda não conhecem a Jesus plenamente. Apresente Jesus para ela. Mas sabe, principalmente, apresente Jesus através da sua vida. Mostre aquilo que ele fez na sua vida. Porque aquilo que ele fez na sua vida, ele é capaz de fazer na vida da sua família. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Não vou nem pedir para os irmãos ficarem de pé, nós vamos estar orando aqui, encerrando o nosso culto, e logo em seguida nós vamos ter as apresentações aqui das crianças e as homenagens às mães, certo? Então, por favor, feche os seus olhos, nós vamos orar e encerrar esse culto. Oremos. Amado Deus e Pai bendito, nós queremos te dar graça, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por essa festa que a gente está fazendo aqui hoje pela manhã. E ela só é possível, Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui, nos deu, Senhor, um novo propósito de vida. E hoje, Pai, estamos reunidos no Teu nome para Te bendizer e Te adorar. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesse culto e por tudo que ainda irá acontecer. Tira de nós, Senhor, afasta de nós essa tentação de não pregarmos a Tua palavra e o Teu evangelho. Capacita cada um conforme a Tua vontade.
O que eu ainda te peço nessa manhã é que o Senhor abençoe o café da manhã, que iremos, ó Deus, comer daqui a pouco. Que o Senhor abençoe cada uma das mães que estão aqui, que elas possam, Deus, em nome de Jesus, se sentirem abençoadas pela tua presença, que o teu Espírito, Deus, toque em cada coração aqui presente nessa manhã. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor se fez presente aqui. O Senhor está presente aqui neste lugar. Recebe esse culto como aroma suave a Ti. Que nós pudemos, ó Deus, ter feito um culto que Te agradou. Obrigado por nos conduzir. É isso que oramos e no nome de Jesus nós já Te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, paz e graça a todos em nome de Jesus, amém? Como o pastor Anderson já falou, a gente pede um pouco mais da paciência dos irmãos, tá? Teremos algumas apresentações das crianças em homenagem